Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo, o auxílio dos amigos e benfeitores espirituais, daqueles colaboradores, Senhor, que do plano espiritual nos orientam, gerenciam as nossas tarefas, garantindo-nos, Senhor, através da vibração, as energias indispensáveis, a manutenção deste ambiente. Nós te pedimos, Senhor, em função de nossos familiares, por todos aqueles que aqui estão representados, também por aqueles que já partiram para o plano espiritual, para que eles também recebam as nossas vibrações de carinho como forma de agradecimento. Senhor Jesus, nós te rogamos que ao nos aproximarmos do momento de interromper a nossa tarefa, que possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos dar continuidade à tarefa Religião dos Espíritos. O tema é Desce Elevando. Reunião pública do dia 20/4/1959, questão 1018. Na minha edição, essa pergunta é a última do Livro dos Espíritos. Mas existem outras edições, então eu não sei falar com certeza aonde é que pode estar essa pergunta no livro de vocês. Mas a minha pergunta é a 1018. É a pergunta também que deu origem a essa lição. Livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Lembrando que quando a gente fala de obras subsidiárias e do Pentateuco, das 5 obras de Kardec e das obras que nos dão assessoria, aquelas obras que a gente tem o hábito de consultar e que a gente se identifica mais como sendo obras mais sérias. Elas vão dando para a gente uma interpretação diferente. Então, quando Emmanuel fala conosco no Religião dos Espíritos, ele está trazendo uma interpretação desta pergunta que Kardec fez e teve a resposta dos amigos espirituais. Quando a gente lê aqui do capítulo Penas e Gozos Futuros, nós temos que lembrar que nós estudamos uma outra obra que versava a respeito dos temas do livro Céu e o Inferno. E lá nós temos o capítulo Penas e Gozos Futuros. Então, o Livro dos Espíritos é aquele livro que traz todas as informações e os outros 4 livros são as informações específicas de cada caso. Então, quando nós formos falar em Gênese, criação do mundo, o livro A Gênese. Quando nós formos falar em moral, a gente vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente for estudar o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico, o livro dos médiuns. E o livro O Céu e o Inferno vai tratar exatamente das penas e dos gozos futuros. É o Código Penal da Vida Futura. Então, no Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? A gente imagina, né? 1857, Kardec já tinha esta preocupação, assim como nós ainda temos, porque era comum a gente falar que aqui é lugar de sofrimento. Bom, depende do que você escolheu para a sua vida, não é o meu caso. Para mim aqui é lugar de alegria, lugar de felicidade. Mas tem alguns que penam? Tem. Né? Então hoje eu consigo entender com um pouco mais de tranquilidade na visão espírita. A resposta dos amigos espirituais é a seguinte: o bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Aqui a gente percebe que existe então uma disputa, porque para vencer você tem que disputar alguma coisa. E o que está essa disputa? Retificação moral. Aqui o crédito
é unicamente daquele que faz a opção em se melhorar. Porque você não disputa com ninguém além de você mesmo. A maior disputa que nós temos é com relação à nossa própria intimidade, às nossas próprias dificuldades. Mas eles continuam, eles falam assim: então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Ele está dizendo o seguinte, olha, não basta a gente ficar dentro de casa esperando o mundo mudar para que a gente volte para fora de casa em um mundo renovado, né? É necessário a nossa contribuição, é necessário a nossa observação, é necessário a nossa participação ativa em todos os meios que nós estivermos instalados. Então ele vai falando conosco que quando é que isso vai acontecer? Quando é que o reino do bem vai acontecer? Poxa, quando mais pessoas estiverem procurando se reajustar com as leis de Deus. Aqui ele não está falando de virtude, não. Ele não está falando assim, olha, quando os anjos vierem habitar na terra, aí vai virar um reino. Não, anjo não vai vir para cá, não. Nós é que vamos nos transformar e a terra vai ser cada vez melhor. O que eu posso falar da minha vida, né? Quando eu olho para trás, eu tenho que me orgulhar daquilo que eu sou hoje. Então, quando ele fala aqui que a gente tem que tomar cuidado e combater o orgulho e o egoísmo, você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Quando você tem orgulho de virtude, isso não pode ser ruim. Agora, quando você se acha melhor do que alguém, você tem que tomar cuidado. Então, mesmo falando que não tem orgulho nenhum, muitas vezes você se acha, né? A última bala do pacote, a última azeitona. Então, esse é que é o perigo. Agora, se você conseguiu chegar até aqui, vencendo um montão de dificuldade, porque é assim a nossa vida. Quando você olha para trás, você tem que estar alegre, você tem que se orgulhar daquilo que você se transformou. E tem que entender que existem muito mais desafios daqui para frente. Porque quanto mais nós aprendemos, maior é o grau de participação que nós temos na sociedade. Durante muito tempo nós nos eximimos. Ah, isso não é para mim, né? Eu não vou me meter nisso não. Então a gente vai entendendo que não é bem assim. Você quer uma mudança? Você quer uma sociedade melhor? A sua participação é muito importante. Porque quando você, que tem uma orientação moral, não participa, outro vai participar no seu lugar. E aí vai caber a nós a reclamação. Ele continua. A transformação da humanidade foi predita e atingis esse momento, que apressam todos os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus que a morte ceifa cada dia e todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas, delas serão excluídos, porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Essa lição é de São Luís. Bom, tem alguém aqui que nasceu antes de 1857? Não precisa ficar com vergonha não, né? Então, bom, quando ele fala, a transformação da humanidade foi predita e atingis esse momento que apressam todos os homens que ajudam o progresso. Bom, eu não posso entender que você não está incluído aqui. Mesmo que você não acredite, eu não posso entender que você não está excluído, não está incluído. E aí ele fala assim, ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores. Se você não acredita nisso, fica difícil você fazer algo diferente. Então, você tem que acreditar que você já é um espírito melhorado. Augusto, mas como é que eu vou acreditar nisso? Poxa, o nosso mundo, o nosso planeta é um planeta onde ele acompanha o progresso. Nós também acompanhamos esse progresso. Qual que é a grande diferença quando você escolhe uma determinada religião? Você vai adotar alguns comportamentos que aquela religião prevê como sendo corretos. Uma grande dificuldade do espiritismo, ele proíbe o que mesmo? Então abre seu olho, né? Porque a mensagem de Paulo é para você, tudo lhe é
Se Paulo está falando que para você tudo é lícito, por que que você ainda faz avaliação do comportamento alheio? Então quer dizer que para você vale tudo, para o outro não. Então a gente vai entendendo essa proposta. Por quê? Poxa, eu tenho um esclarecimento, eu acredito no Evangelho. E aí Paulo fala para mim assim, olha, tudo me é lícito. Quem é que determina, no caso dos espíritas, o que convém ou não? Poxa, então a gente tem que entender que o nosso processo é de crescimento. E eu tenho que falar sempre com você, você é a melhor versão de você desde a sua criação. Está aqui hoje. E se você encontrar comigo daqui a uma semana, você vai ser uma versão melhorada. Fica à vontade. Também pode entender que, além da religião, nas leis humanas nós também temos uma evolução. Isso é muito importante, mesmo. Por quê? Kardec teve essa preocupação e ele pergunta, por que a legislação é tão dura? Qual que é a resposta? Pela dureza dos... Então é a dureza nossa. Exige de nós uma legislação mais dura. E muitas vezes a gente foge das discussões que dão controvérsia. Por quê? Porque nos incomoda, você não está pronto para abrir mão da sua ideia. Então você tem que me ofender. Eu tenho que te ofender para eu te convencer que a minha ideia é melhor do que a sua. Poxa, de onde eu tirei isso? Então, não se discute futebol, não se discute religião, não se discute política. Por quê? Porque a sua verdade me incomoda e eu tenho que te transformar naquilo que eu penso que é certo. Então, nós não aprendemos a fazer essas discussões, porque todas elas são válidas. É assim que nós crescemos. Aí a gente leva isso para dentro do comportamento. Já pensou? Como é que você vai discutir com a sua esposa algo nesse nível? Não pode, porque é ofensivo. A minha esposa torce para o Atlético, eu torço para o Cruzeiro. Imagina esse ambiente dentro de casa. Não é assim? Ela fica de um lado da sala, eu fico do outro. E quando fizer gol, não se manifesta não, porque senão o pau quebra. Não é assim? Eu tenho o hábito de sair de estratégia, porque quem manda lá? A minha sogra atleticana, a minha esposa atleticana, a minha filha atleticana, eu estou em minoria, eu afasto. Mas não adianta, porque eles vão aonde eu estou. É castigo, não tem isso. Então, a gente vai entendendo. Aí, o que aconteceu conosco? Medo. Nós temos medo de tudo. Você tem medo de se orgulhar daquilo que você é hoje, porque você não tem segurança se amanhã você vai ser o mesmo. Espera aí, que falta de fé é essa? Você vai andar para trás? Não, você chegou até aqui. Você pode ter as suas verdades? É claro que pode, todos nós a temos. E a verdade absoluta está onde? Está em Deus. A verdade é dele, está lá. E nós? Nós temos parcelas. Muitas vezes as nossas verdades estão de acordo com os nossos interesses. É difícil a gente fugir disso, mas é a verdade. O que você gosta? Eu gosto disso. Por quê? Porque te agrada. Do contrário, não. Agora, quando a gente fala em verdade, a gente tem que entender que muitas vezes o que você acredita foi criado durante milênios. Você tem 50, 60 anos agora, e aí você acha, nossa senhora, eu não vou abrir mão disso. Você está certo, não abre não. A vida é eterna. Vai chegar um momento que você vai descobrir que está o erro. Aí você muda, você não tem que preocupar. Augusto, mas está todo mundo falando. Deixa todo mundo falar, eu não sou todo mundo e não faço a mínima questão de ser. Eu sou uma pessoa comum, não sou melhor do que ninguém, não quero ser pior do que ninguém, mas o que o outro está pensando, inclusive da minha vida, não é o que eu sou. E isso é difícil, porque até ontem nós estávamos trabalhando para conceitos, fazer uma imagem. E aí você construía uma imagem a meu respeito. Poxa, a imagem que você construiu a meu respeito não representa o que eu sou na minha vida diária. Então a gente muitas vezes está querendo construir imagem. E tem uma vantagem da idade, A idade vai acabando com algumas ilusões. Então, você muitas vezes não precisa mais representar papéis, não. Eu acho a idade um negócio fantástico. Por isso é que tem pessoas que te falam algumas coisas que você fica até ofendido, Está despreparado para a resposta. Então, a pessoa fala aquilo que ela entende, aquilo que ela quer falar. E eu vou ficar ofendido se eu estiver fragilizado.
Eu pergunto, a pessoa responde na lata. E aí? Qual que é o problema? Ela respondeu de acordo com o que ela tinha de condição. Título da mensagem, desce elevando. Emmanuel fala para a gente assim, desce elevando aqueles que te comungam a convivência para que a vida em torno suba igualmente de nível. Poxa, olha o que ele está falando, né? Desce. Jesus fala para a gente assim, olha, ninguém que faz luz coloca ela debaixo da mesa. O problema é você acreditar que você está fazendo luz na sua intimidade. Como é que eu vou te convencer disso? Como é que eu vou convencer você que esse ambiente aqui é capaz de mudar a sua história? Se você está muito mais preocupado com os seus problemas do que com o seu futuro. Os seus problemas muitas vezes fazem parte de um passado tumultuado que você tinha. Mas isso vai passar. Porque Emmanuel fala, tudo passa. Então você está preso aqui atrás. Poxa, mas a sua vida não é feita de passado. Nossa vida é feita de presente. E você quer melhorar? Mude o seu comportamento. Hoje. Hoje. Porque o seu futuro vai ser diferente. Se você continuar se comportando como você sempre se comportou, o resultado vai ser mesmo. E aí eu tenho que ser mais duro, né? Com um agravamento. Vai agravar a situação. Por quê? Primeiro, o tempo está passando. A sua consciência vai despertando com relação ao tempo. A sua consciência desperta não quer dizer que você mude o seu comportamento, não, tá bom? Responsabilidade não vem com a idade, não. Eu levei 35 anos para descobrir isso. Eu fiquei esperando ela chegar aos 18, ela não chegou. Eu falei, vai chegar, porque era isso que eu acreditava. Todo mundo falava, você vai fazer 18 anos. E eu falava, nossa senhora, eu vou virar homem. E não virei. Porque homem não tem nada a ver com sexo. Homem tem a ver com compromisso. Por isso, quando a gente fala assim, tá, tem muita mulher que é muito mais homem. Por quê? Porque honra os compromissos. Não tem nada a ver com sexo. Porque hoje, falar de homem e mulher está até difícil. Porque você ofende as pessoas. Então, quando a gente fala de evangelho, a nossa visão tem que ampliar um pouquinho mais, né? Você cumpre. Você é o homem novo, aquele que está lá no evangelho. Jesus não está falando de sexo, não. Ele está falando de uma criação nova. Você está gerando aí, dentro de você, um homem novo. Com novos conceitos, capaz de mudar o mundo. Qual mundo? O Evangelho fala assim para a gente, olha, os olhos são... O que é que ele fala? A janela da alma candeia. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo vai estar em treva. Então, assim, nossa... Você quer que o mundo melhore? Melhore os seus olhos. Veja nas pessoas coisas boas. Isso é desenvolver mediunidade. Quando você falar, fala com um pouco mais de cautela, porque a nossa fala não pode ofender ninguém. Isso é desenvolver mediunidade. Você está usando o instrumento que você tem de maneira mais sensível. Tá? Porque quando a gente for para o plano espiritual, aí a coisa muda. Como? Nós estamos nos preparando agora. Antigamente não tinha essa preparação. A gente ia para o plano espiritual, preparava lá, aí reencarna. Quando reencarna, o que acontece com a preparação? Com o planejamento? Nós mudamos ele, porque nós não lembramos. Agora não, agora nós estamos planejando o plano espiritual. Aí você está com medo de ir. Nossa, Augusto, será? Será o quê, rapaz? Se você está aqui por livre, espontânea vontade, no plano espiritual tem um montão de gente de olho em você para te auxiliar, para te receber. Então, consciência desperta. Você vai passar para o plano espiritual? Vai. Você vai ter algumas dificuldades? Vai, inclusive, de respiração. Se você for lá para o Chile, se for para os Andes, você vai ter problema de respiração. E não saiu do mesmo clima, né, do planeta. Você está no mesmo planeta, você mudou de país, sente dificuldade para respirar, em função da altura. Agora, você muda de plano, você não tem mais o veículo que você usava. Poxa, é lógico que você vai ter dificuldade. Mas é passageiro, não tem que ter medo, porque é o medo que impede a gente de tomar atitudes que mudam a nossa vida, a nossa história. Vai lá.
Quando a gente vê, nós vamos usar o cérebro, a gente vai usar os nossos conceitos ou bons ruins para avaliar aquilo que nós estamos vendo. Então, se eu estou preocupado em ver o defeito do outro, mas aquilo não traz nenhum benefício nem para mim, nem para ele, meu olho é ruim. Porque o Evangelho fala, nós podemos ver o defeito daquela criatura, analisar, e o que eu posso fazer para ajudar. Fora isso, nós estamos usando o nosso preconceito, a nossa má avaliação e a nossa má visão. Olha que legal. Não vai trazer nada para mim. Tá vendo? Esse entendimento, gente, muitas vezes ele faz parte da nossa vida. Mas e a transformação? É lenta. Nós não vamos mudar um comportamento em função de um conceito. O comportamento ele é mudado em cima de disciplina. Aí Emmanuel fala para a gente assim, olha, a disciplina antecede a espontaneidade. Muitas vezes, a primeira vez que você veio aqui foi por disciplina. Mas que disciplina? Você estava com algum problema, algumas dores, e falava, vou lá. Aí você veio. Gostou, foi ficando, hoje em dia está espontâneo. Você sente falta da tarefa. Então, entrou dentro do seu quadro de compromissos. Compromisso com você. Porque nem sempre vai estar eu aqui. Então, não é um compromisso comigo, não é um compromisso com a casa, é um compromisso com você. E aí, aonde você estiver, você tem que ter essa capacidade. Opa, o que eu tenho de bom aqui para me sanear o ambiente que eu estou? Bom, eu tenho a prece, recurso da prece. Continuando. Se sabes, não firas o ignorante. Oferece-lhe apoio para que se liberte da sombra. Se podes, não oprimas o fraco. Ajuda-o, de alguma sorte, a fortalecer-se para que se faça mais útil. Se entesouraste a virtude, não humilhes o companheiro que o vício ensandece. Estende-lhe a bênção do amor como adequada medicação. Se te sentes correto, não censures o irmão transviado em desajustes do espírito, dá-lhe o braço fraterno para que se renove. Ele está traçando para a gente um quadro do nosso passado. Só que nós esquecemos disso. E aí, quando nós chegamos nessa condição em que estamos hoje, nós nos acreditamos os tais. Então, a gente começa a fazer a avaliação da vida alheia. O cara faz uma escolha lá que, para mim, não é boa, eu começo a avaliá-lo. Ah, isso é vagabundo, isso nunca gostou de trabalhar, né? O cara é tão jovem, por que não vai procurar trabalho? Está envolvido em coisa errada? Gente, isso não é problema nosso, não. Isso é escolha íntima. E o pior de tudo é que nós não sabemos o que levou essa pessoa a fazer essa escolha. E se soubermos também, não é, nós não somos os juízes da vida alheia. Então ele está falando para a gente que nós já passamos por essas fases. Por isso é que o título da mensagem é Desce elevando. Então, quando você reconhecer em alguém uma mazela e estiver na sua condição de auxílio, auxilie sem soberba. Aí é que mora o problema do egoísmo e do orgulho. Porque muitas vezes a sua ajuda arrebenta com o outro. Então, você quer ser o tal, né? Gente, tarefa espírita. Então, você vai fazer uma tarefa, né? É um perigo desarranjar os colaboradores. Jogo de vaidades. E aí, nossa, não pode nem falar, porque se falar ele vai embora. Então deixa ele aí, mais 30, mais 40, mais 50 anos, até ele aprender que o outro é um veículo para o crescimento próprio, não é para ele fazer graça para ninguém. Então, quando tem uma pessoa sofrendo, ele está te dando a oportunidade de acolhimento. E aí a gente pensa assim, nossa, né? Por que outra pessoa não faz? Por que ele está assim? Ele está assim porque o nosso olhar tem que ser um olhar, né, de acolhimento. E muitas vezes é a única coisa que a gente vai dar para aquela pessoa. Porque nem a moeda a gente dá. Você está preso no resultado da sua moeda, como se a sua moeda fosse mudar o comportamento de alguém. Não, eu não vou dar 50 centavos para ele não, porque ele vai comprar. Poxa, né? Você está preso no resultado do seu dinheiro, você está preso. Você deu, se você deu, você não tem mais compromisso, não. Alguém que te pede um dinheiro emprestado, poxa, está te pedindo um dinheiro emprestado. Você vai perguntar para quê? Isso não é da sua conta, não.
Se você tem, empresta. Se você não tem, não empresta. Agora, tenha coragem de falar, não vou te emprestar, não. Se você tem. Se você não tiver, você fala, infelizmente eu não tenho. O pior, muitas vezes você é mentiroso. Você tem, não quer emprestar, fala que não tem. Por quê? Você está com medo de perder. Certa feita, meu pai falou comigo assim, olha, você não deve pedir ao seu amigo aquilo que o comprometa. E isso eu guardei para mim. E eu utilizava sempre isso na minha vida, porque é um aprendizado do pai, tem uma carga emocional muito grande ali, e aí em um momento da minha vida eu passei uma dificuldade financeira muito grande e acabei perdendo a minha casa. E aí, algum tempo atrás, um amigo descobriu, ele foi me perguntar, o que aconteceu? Você mudou? Eu falei, mudei. Ele falou, mas por quê? Porque eu perdi a casa. Ele falou, você perdeu? Eu falei, por quê? Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não consegui pagar as prestações e eles me tomaram. E ele falou assim, por que você não me falou nada? Eu falei, mas como é que eu ia te falar? Ele falou assim, se me falando. Olha. Ele falou, o que você devia? Aí eu falei um valor. Ele falou, cara, mas por que você não me pediu? E aí eu falei para ele. Falei, olha, eu aprendi com meu pai que você não pode pedir um valor acima do compromisso da pessoa. E ele virou para mim e falou assim, eu vou te ensinar uma coisa nova, tá bom? Peça aquilo que você precisa e deixe ao outro decidir se ele vai te auxiliar ou se ele não vai. Então, você tem que estar aberto para você aprender. Então, hoje, gente, meu amigo meu sofre, sabe disso, porque eu peço mesmo. Amigo sofre. Colou em mim, sofre. E muitas vezes nem é para mim, graças a Deus. Mas as ações que nós nos envolvemos é pedindo para os outros para que a gente consiga concluir. Né? E fazer caridade com o dinheiro dos outros é bom demais. Nossa Senhora. Mas é assim que a gente faz. É somando um com o outro. Alguém levantou a mão? Você levantou também? Não, né? Fica à vontade. Eu acho que assim, é a questão da balança. Todos os conselhos, todos os provérbios, são para a gente refletir. Né? Então, assim, quando não é para a gente, é ótimo. A gente se sente um pouco mais tranquilo. Mas a gente tem que ver também o limite, o meio. Às vezes é mais fácil para um amigo, dentro de casa não. Às vezes é mais fácil para um irmão, para o outro não. Então a gente tem que ter esse discernimento. Porque o ditado do seu pai também faz sentido. Muito sentido. Porque a gente tem que observar o outro. Muito sentido. Então, a gente às vezes também está sendo caridoso também quando a gente evita certas Demanda. É muito importante, gente. Agora, o grande problema é bom senso. Eu costumo falar que bom senso é igual seta de carro. Todo carro sai com seta de fábrica. Você só usa quando você acha que deve. Então, bom senso é da mesma coisa. Porque o nosso bom senso ele tem um tamanho, o bom senso do outro tem outro. Então, quando o meu amigo me falou isso, eu refleti. Porque muitas vezes eu estou subestimando a capacidade do outro por não pedi-lo. E não tenho a coragem de receber um não e tratá-lo como amigo novamente. Então, tá vendo? Então, quando ele fala isso comigo, por quê? Porque já é um amigo de seara espírita. Então, aí você entende a dinâmica da coisa. Porque quando a pessoa gosta de você, gente, a coisa muda. Então, quando Jesus aconselha a gente a amar o inimigo, eu consigo entender que não é levar o cara para dentro de casa, mas é respeitar nas limitações que eles são características. Poxa, eu tenho um vizinho lá, o cara é muito novo, né? Mas não trabalha. Então, antigamente eu ficava pensando, poxa, por que o cara não vai trabalhar? Por que o cara não vai trabalhar? Hoje não, hoje eu penso o seguinte, ele tem algum problema, ele tem algum distúrbio. Porque ninguém em sã consciência não gosta de trabalhar. Todo mundo gosta de trabalhar porque é algo bom. E o trabalho ele te renova, né? Agora, se tiver remuneração, aí é uma alegria. Então, quando você trabalha e é bem remunerado, aí é uma alegria. Mas o trabalho espontâneo, por isso que a gente faz trabalho de caridade. Então, nem sempre a gente consegue avaliar o comportamento do outro. Então, quando você abre, né, você fala, nossa senhora, né? Quando eu saio de casa, gente, o não eu já tenho. Eu já saio de casa com ele. Então, quando eu me apresento para um amigo e recebo sim, aí eu aprendi com um outro amigo representante. Ele falou assim, Augusto, quando eu saio de casa para trabalhar e recebo um sim daquela pessoa que já me conhece,
Ali eu não efetuei venda nenhuma. Ali estava pronta. Eu tenho que sair dali e buscar uma venda. Então, eu tenho que chegar, minha venda ela vai acontecer quando alguém falar, não quero. E aí você vai trabalhar. E a nossa vida ela é assim, sabe? Muitas vezes nós paramos no primeiro não. Primeiro não que a vida te dá, você recua e fala, nossa senhora, não dou conta mais. Né? Um relacionamento frustrado. Não era aquilo que você esperava. Eu podia perguntar, existe algum relacionamento que é exatamente aquilo que a gente espera? Eu nem vou pedir minha esposa para responder, né? Porque eu não sou bobo. Mas nós não podemos ter isso em mente. O relacionamento ele é fruto do convívio. Ele não é algo que você espera, porque isso está na sua imaginação, está no campo do imaginário. E o mundo ideal, ele está muito distante do mundo real. O real é aquilo que a gente está no dia a dia. O mundo ideal é aquilo que a gente planeja. Né? Você sai de casa planejando tudo de bom. Poxa, mas não é assim que as coisas. Vai encontrar alguém que vai tentar te tirar do sério, te tirar do equilíbrio. Por quê? Porque no nosso meio existem pessoas que estão acima, descendo para nos elevar, estão pessoas que estão no nível abaixo, tentando nos puxar, e existem aqueles que estão como nós. Então nós vamos encontrar com eles o tempo todo. Agora, como é que a gente vai fazer esse discernimento? Aí é desenvolvendo estratégia. E aí, né, quando ela fala assim, tem aquele de casa, né? Hoje eu sei, né? Em casa não é a hora de você relaxar, não. Em casa é a hora de você ficar atento, prece, vigilância. Não tem hora não, é 24 horas por dia. Ele continua. Se te sentes correto, não censures o irmão transviado em desajuste do espírito. Dá-lhe o braço fraterno para que se renove. Se ajudas, não recrimines quem te recebe o socorro. Pão amaldiçoado é veneno na boca. Se ensinas, não flageles quem te recebe a lição. Benefício com açoite é mel em taça candente. Auxilia em silêncio para que o teu amparo não se converta em tributo espinhoso na sensibilidade daqueles que te recolhem a dádiva, porque toda caridade, a exibir-se no palanque das conveniências do mundo, é sempre vaidade, em forma de serpe no coração, e toda modéstia que pede o apreço dos outros para exprimir-se é sempre orgulho em forma de lodo nos escaninhos da alma. Nesse sentido, não te esqueças do Mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Anjo entre os anjos, faz-se pobre criança necessitada do arrimo de singelos pastores. Sábio entre os sábios, transforma-se em amigo anônimo de pescadores humildes, comungando-lhes a linguagem. Instrutor entre os instrutores, detém-se bondoso entre enfermos e aflitos, crianças e mendigos, abandonados para abraçar-lhes a luta, e juiz dos juízes não se revolta por sofrer no tumulto da praça o iníquo julgamento do povo, que o prefere a Barrabás para os tormentos imerecidos. Quando ele faz essa avaliação e fala dos tormentos imerecidos, a gente consegue tentar entender que os nossos tormentos muitas vezes podem nos parecer não merecidos, mas nós temos que entender que eles são necessários. Muitas vezes para o acerto da nossa rota, e não para o nosso sofrimento, e não para a nossa desistência. Então você está sofrendo, muda a sua rota, que esse sofrimento ele vai ceder, ele vai abrir. Quando o Evangelho trata do sofrimento, ele fala que o sofrimento é o aguilhão. O que é o aguilhão? O aguilhão é uma vara com uma ponta, geralmente de aço, né? E aí, ele serve para quê? Você está conduzindo uma junta de bois, e aí aquela junta começa a desviar. Você vai dar uma cutucada no boi. Ele sente a dor e volta para a rota. Então a gente vai entendendo que quando eles comparam essas figuras do Evangelho com a nossa vida, a dor ela tem esse significado.
Só que a gente não entendia. Então a gente acreditava que dor, primeiro, era castigo divino. Você estava pagando aquilo que seu pai não deu conta de pagar e deixou a dívida para você e você assumiu. Então era uma dívida kármica. O que é dívida kármica? É aquilo que você assume para você. Então está dentro do seu planejamento. Augusto, mas tem como sair fora disso? Se não tivesse, nós estávamos determinados. E esse determinismo não existe. Alguns determinismos, eles trazem para nós a contextura física, né? O seu complexo físico, ele traz ali um determinismo divino. Você não tem como mudar. Por exemplo, quando eu nasci simpático. Então isso é determinismo divino. Eu não vou ficar lindo nunca. Por quê? Porque eu nasci simpático. Então, quando alguém pergunta, você acha o Augusto bonito? Assim, nossa, ele é tão simpático. Então você percebe o determinismo agindo na sua vida. Então, assim com toda e qualquer deformação física. É um determinismo. Por quê? Nós não conseguimos identificar. Pode ser em função dos equívocos, dos erros passados? Pode. Pode ser em função do acelerar do seu processo evolutivo? Pode. Pode ser em função de uma provação? Pode. Agora, eu determinar que isso é por isso, fica praticamente impossível, né? Por que você nasceu sem a mão? Porque você batia nos outros. Gente, isso é muito raso para a doutrina espírita. Então, nós não temos como fazer essas alegações. Então, pode ser? Pode, mas você pode ter pedido para vir sem a mão, por quê? Como é que eu vou falar, por isso? Quem sou eu? Se eu tivesse essa capacidade, outros teriam. Porque eles falam assim para a gente, olha, quando você volta, você perde a memória, para você lidar com isso de maneira mais adequada. Aí eu quero, sabe, por que eu nasci sem perna? Porque em outro momento você ficava chutando os outros. Aí fica muito, muito raso, né? Então, não. Imaginemos nós estamos evoluindo a nossa medicina. Daqui a algum tempo, quase que nós não vamos ver deformidade física. Por quê? Nós vamos avançar a tal ponto que a nossa medicina ela vai intervir no útero e fazer as correções antes do nascimento. Porque é isso que nós vamos ter. A cura do câncer, que assombra um montão de gente, né? Hoje em dia, gente, o câncer da humanidade é o tal da depressão. Isso é um mal, sabe, que muitas vezes você sofre sem saber. Isso é que é complicado. Então, muitas vezes você faz um diagnóstico e descobre o tumor, né, nascendo, você cuida. A depressão não, ela vai arrebentando com as suas bases e você acha que você está triste, né? Você acha que você está desiludido. Foi porque eu perdi meu pai. Você perdeu quando? Tem que procurar se perdeu, né? Augusto, ele morreu, então você não perdeu, ele continua por aí, mesmo que você não acredite. Então a gente vai entendendo que é o mal do século. E aí? Então, as doenças mentais nós temos que tomar muito cuidado com elas, muito cuidado. Levar a sério, né? Depressão pós-parto. Eu só fui descobrir que isso existia no nascimento do meu segundo filho, porque até então, né? Gente, o homem não sofre depressão pós-parto. E se você não acredita, você vai sentir, muitas vezes você pode sentir os efeitos dela dentro da sua casa, porque a sua esposa pode ter e você, né? Ela fica chata, fica difícil. Mas se ela já aí fica mais difícil ainda para você descobrir. Então, mas é nítido, muda o humor, mas nós não estamos acostumados com isso. Eu não sei em qual obra, mas Divaldo cita que, normalmente, as obsessões, elas começam com a variação constante do humor. Então, imagina um negócio desse. Você está bem, está mal, está bem, está mal, está bem, está mal. Na mesma hora que você está bem, você já não está bem de novo. Mas como que isso acontece com você? Você está, né, deixando a tristeza tomar conta do seu dia, da sua vida, porque você não está vigilante. Poxa, você não tem motivo para se entristecer. Por que você está se entristecendo? O que te tirou do sério? Então,
Quanto mais nós falarmos em espíritos, mais atento nós temos que estar às manifestações deles na nossa vida. Porque muitas vezes não é por maldade não, gente, é por ignorância, né? Ele está perto de você, por quê? Porque ele sabe que você frequenta uma casa espírita. Aonde é o local melhor para acolher espírito desencarnado? Dentro da casa espírita, porque existe um preparo. Ele vai e se aproxima de você, acreditando que você vai para a reunião no domingo, e ele quer te acompanhar, e aí você perde o humor, porque você não consegue separar o que é seu do que é do plano espiritual. Você não tem motivo para se entristecer, você não pode aceitar, então você tem que entender, opa, né? Ninguém me fez raiva. Então, porque dependendo da situação, qualquer coisinha te tira do sério. Um sapato fora do lugar, imagina um negócio desse. Fui fazer uma visita para um amigo, certa feita, domingo, fui tomar café com ele e com a esposa. E isso eu fazia com uma certa frequência. E aí ele começou a falar da filha, que ele estava muito chateado com a filha, com 35 anos, tinha voltado para casa. Ela saiu para trabalhar e voltou, e ele estava muito zangado com esse fato. E eu perguntei para ele, né, mas qual que é o problema, né? Por quê? Ah, não, Augusto, ela sai, chega tarde, e aí me acorda, deixa o quarto uma bagunça, vem cá para você ver. Falei, nossa senhora, lá vai eu. E aí, ele abriu a porta do quarto, ela não estava, na hora que eu olhei, eu falei, nossa, me senti envergonhado. Devia ter um sapato fora do lugar. Eu falei, se eu levar ele na minha casa, no meu quarto, eu vou perder o amigo. Mas não fiz mais comentário e voltei para o café. E aí falei com ele, falei, cara, e quando ela chega de madrugada, o que que você faz? Ele virou para mim e falou assim, eu nem levanto. Eu falo com a minha esposa, vai lá, para eu não brigar. E ela levanta e vai. Eu falei, mas que engraçado, cara. Ela está voltando para sua casa? Ele falou, tá. Então você tinha que levantar, abrir a porta e perguntar para ela, você está com fome, minha filha? Você quer que eu faça alguma coisa para você? Porque ela está voltando para a sua casa. E se é a sua casa, deveria ser a casa dela também. Mas aqui eu estou percebendo que não é a casa dela, é a sua. Então, se você não está satisfeito, eu imagino ela. Ele virou para mim e falou assim, Augusto, você está querendo me ensinar a educar meus filhos? Mas a filha dele já estava educada, gente, já tinha 35. Ele falou comigo assim, eu quero ver os seus. Hoje um está com 13, está lá embaixo na evangelização, e a outra está com 17. Está em casa dormindo porque saiu ontem. Então, e aí ele ficou zangado e foi no banheiro. Quando ele foi no banheiro, a esposa dele veio no meu ouvido. Fala mais, fala mais. Gente, o capeta, ele te atenta de todas as formas. Você acha que não? Assim? E aí eu falei, agora na hora que ele voltar eu arremato. Assim? E ele voltou, e eu falei assim, não, eu não estou querendo te ensinar a educar ninguém, mas você é espírita, você tem que entender a dinâmica da coisa. A casa não é sua, não. Você trabalhou para deixar uma casa, você não vai levar nada daqui. Ele só olhou para mim, nem despediu, virou as costas e foi embora. Eu agradeci o café, a esposa, e falei assim, ó, eu acho que eu perdi um amigo, e saí. Fui embora. Mas, né, eu fui induzido pelo obsessor a falar, eu falei. Depois de algum tempo eu encontrei com a esposa, perguntei como é que ele está, e falei, ó, eu acho que ele não ficou muito satisfeito comigo, não. Ele falou, ah, Augusto, mas ele é assim mesmo, né? Há uns 3 meses atrás, eu no Via Brasil, com a esposa e os 2 filhos. Quem eu vejo? Ele. Eu falei, agora eu pego ele. Chamei a minha esposa, meus 2 filhos, e ele estava de costas, eu bati no ombro dele. Falei, ei, seu Paulo. Aí ele olhou, na hora que ele olhou, eu estava cercado, né, com os meus. Como é que ele ia não rir e não me cumprimentar? E aí ele, como é que estava? Você esticou a mão. Na hora que ele esticou a mão, eu puxei ele e dei um abraço nele. Falei, olha os meninos aí, ó. Né? E aí a gente conversou e acredito eu que ele não vai passar mais para o plano espiritual como meu inimigo. Acredito eu que não. Mas a gente tem que ter essa liberdade com os seus amigos. Primeiro, porque eu não tenho a intenção de ensinar ninguém absolutamente nada. Se eu conseguir ensinar para mim, já está ótimo. Mas o que a gente fala é o que a gente tem estudado. Aí você fala que eu estou trabalhando, você se mata de trabalhar para construir um patrimônio. Você fala que é para os seus filhos. Mas se os seus filhos não agirem
da maneira que você acredita que está certo, eles perdem os direitos. E você fala que ama. É um amor condicionado. Tem que ter esse comportamento. Aí vocês imaginam eu com uma filha de 17 agora. Ontem a gente estava em tarefa lá, ela chegou, papai. Primeiro chamou, né? Eu olhei, aí ela deu uma rodada assim com a roupa. Falei, tá linda. Você vai dormir agora? Ela falou, não, eu posso sair com o fulano de tal. Eu falei, pode. Você vai aonde? Ela falou o local. Para mim basta. E se for para o lugar? Faz diferença para mim? E se não for, faz diferença para mim? E se não for com a pessoa que falou que ia, faz diferença para mim? Então não, primeiro, eu tenho fé em Deus. E a minha fé fala comigo o seguinte, olha, o que eu faço aqui não é só para mim não, eles também recebem. O que você recebe aqui não é só para você não, os seus também recebem. Então a gente tem que entender que quando a gente busca algo de bom, a nossa família recebe essa proteção. Por quê? Porque os amigos espirituais, eles nos protegem de todas as maneiras. Só que a nossa fé é frouxa. E na hora que você tem que testemunhar a sua fé, você vacila. Isso é natural. Porque isso aconteceu com Jesus. Quando ele estava na última ceia, ele avisou, um aqui vai me trair. O traidor tinha tudo para dar um passo para trás e falar, eu vou pular fora desse barco, vou deixar para outro. Mesmo sabendo que o seu mestre sabia e conhecia a sua intimidade, ele não abriu mão. Ele cometeu o ato. Quando ele lida com Pedro e pergunta o que eles estavam falando que ele era, quem era, Pedro relata para ele, você é o mestre, né? Filho de Deus vivo na terra. E Jesus fala, né? Quem te revelou isso foi o Espírito Santo, não foi Deus. Só que em outro momento, ele pergunta novamente, né? E aí Pedro fala assim, Senhor, vamos montar um acampamento aqui, né? Não vai lá não. E aí Jesus fala para ele, afasta-te de mim, Satanás, porque quem está te inspirando agora não é gente boa, está me tirando do meu objetivo. Então o que eu falo para os meus filhos? Olha, o estudo seu é seu, não é meu. Quando você se formar, eu vou estar lá cheio de orgulho, porque o pai tem que vibrar. Mas os aplausos quem vai receber é você, não sou eu. Então aprenda a se responsabilizar com tudo que você faça, porque isso é a sua vida. Eu não tive essas informações. Quem sabe posso mudar a vida de alguém, mas esse não é o meu interesse. O meu interesse é mudar a minha vida. E aí eu tenho que falar com vocês. Quando eu olho para trás, eu tenho um orgulho de mim, porque eu ainda vou ter que reencarnar mais umas 300 vezes para eu não ter mais orgulho de mim. Mas, por enquanto, eu não estou preocupado com ele, não. Eu estou preocupado em vencer os obstáculos que eu tenho hoje. Porque esse orgulho que não ofende ninguém, para mim, não faz diferença. E olha que eu gosto dele, viu? Dou uma olhadinha para trás, falo, nossa senhora, estou indo bem. Porque o dia que eu perder essa vontade de olhar para trás e rir do monte de besteira que eu fiz, eu não sirvo mais para falar, para pregar. E aí eu coloquei uma mensagem assim lá no Instagram, né? Porque eu não vou falar que é Facebook, que dizem que Facebook é um negócio dos antigos, né? Então eu não posso confessar. Eu não me considero expositor, eu me considero pastor espírita. E aí, é lógico, o Gaiato já perguntou logo, né? O que é isso? Assim, eu falei para ele, falei, amigo, pastor é quem cuida. Hoje eu sou dirigente de uma casa espírita e eu cuido dos meus. Então, não sai fora sem me avisar não, porque eu ligo para a sua casa. Se precisar, eu vou na sua casa. Hoje nós temos uma equipe de passe, que nós vamos na casa para dar o passe nas pessoas que estão doentes. Então eu cuido dos meus, isso é pastorear. Então a pessoa já tem na cabeça, né, que pastor é um evangélico que está lá. O que ele pensa, gente, não faz diferença na minha vida. E aí eu respondi para ele, ele escreveu embaixo assim, vago. É claro que eu não escrevi para ele, se você quiser uma assessoria, vamos marcar um horário e eu te atendo. Mas não vou marcar, porque senão ele vai se sentir ofendido. E eu vou explicar para ele tudo que ele não entendeu. Mas não é a minha proposta. Ficar explicando. Gente, não dá para tentar, né, fazer com que todo mundo entenda. Você é o dono da sua vida. Isso você tem que entender. E é nisso que eu me esforço. Se eu conseguir, eu não tenho dúvida que você pode. Mesmo sem te conhecer. Mas eu me conheço e me conhecia.
Então, lá em casa eu falo com os meus, né? Eu tenho que amarrar o Augusto antigo aqui dentro e eu tenho que trocar a senha de vez em quando, porque ele é esperto. Então, de vez em quando, ele vem tentar soltar as correntes, mas aí eu mudo a senha. Por quê? Porque, gente, eu estou vindo da primitividade. Eu não estou vindo dos planos angelicais, não. Então, eu entendo isso e tenho a maior tranquilidade com isso. Eu vou ser anjo? Eu não tenho dúvida. Mas você também vai. Agora, eu não sei se vai demorar. Quanto tempo vai demorar você ser anjo? Não sei. Quanto tempo vai demorar você... Aí vocês imaginam, poxa, do jeito que eu gosto de viver, do jeito que a minha vida é maravilhosa, vai demorar muito, porque eu estou muito bem instalado aqui. Tem gente que está reclamando do calor. Assim? Tem gente que está reclamando da fumaça. Então, eu não vou reclamar de nada. Por quê? Se tem a fumaça, alguém está enfumaçando o ambiente. Mas tem coisa pior do que a fumaça. Tem coisa pior do que o calor. E a minha observação é nisso. Eu tenho que identificar isso. O que está tirando a minha felicidade, a minha capacidade de viver? Se você identificar isso, ninguém te segura. Você vai ser feliz por opção e não por ocasião. Ah, eu comprei um carro novo. Daí? O carro novo não vai me mudar. Ué. Comprei uma casa nova. Gente, passa muito rápido. Você muda para sua casa nova, daí um pouquinho você começa a encontrar os defeitos. Nossa, eu abro a janela, né? Não era isso que eu queria ver. Aí você vai absorver a infelicidade. Não, vibre com tudo. Nossa, já pensou se eu fizesse um painel naquela parede ali? Aí você abre e olha para um vizinho que você não gosta. Olha a oportunidade que você tem para treinar todo dia. Nossa, eu vou ter que gostar daquele cara lá, né? Vou respeitar ele ouvindo funk, ouvindo ópera, ouvindo valsa, samba. De preferência o que você não goste. Aí está lá do seu lado, para você treinar. Ele vai encerrar dizendo assim: todavia, por descer elevando, quantos lhe não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual, a verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória da luz. Isso aqui é Emmanuel que está falando. Então ele está falando que nós vamos sair dessa dificuldade toda para a vitória da luz. Por quê? Porque nós somos programados para isso. Nós somos projetados para isso. Você não nasceu para ser feliz. Você não foi criado por Deus para não acreditar na sua vida, na sua capacidade. E o pior do espírito é o livre-arbítrio. Porque você vai ter que se ver como você mesmo, não é com o outro. O que o outro pensa de você é a capacidade que ele tem de te imaginar. Se ele não gosta, ele vai pensar o quê? Coisas ruins. Se ele gosta, ele vai pensar coisas boas. E aí você vai aprender o seguinte: o que você faz vai ter um montão de gente que vai te amar por esse motivo. Porém, vai ter um monte de gente que vai te odiar pelo mesmo motivo. Então, o que o outro sente, muitas vezes, não é aquilo que você é. O que você é aquilo que você busca. Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta de Paulo, a partir do capítulo 2. O caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Esse poder aqui é o poder transformador que você tem na sua vida. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está falando, olha, quem está vindo falar com vocês é um homem comum, que quando ele se predispõe a ser um veículo de Deus, Deus não escolhe aqueles que estão capacitados. Ele capacita os seus escolhidos. Quando você se propõe a fazer algo em nome de Deus, você vai ser o veículo de Deus aonde você estiver. Augusto, mas e as virtudes que eu ainda não tenho? Se preocupa não, vá fazendo aquilo que você dá conta,
que as virtudes virão. Então Deus, Ele precisa da nossa ação para melhorar o mundo, porque Ele não vai intervir com anjos. Você é um anjo aonde você está. Mas aí eu não tenho condição de te convencer disso. E se você abaixar sua cabeça e acreditar que você não tem condição, você vai perder uma grande oportunidade de dar o testemunho de fé, acreditando que toda e qualquer criatura que queira mudança, ele é capaz de mudar. Porque assim aconteceu comigo, assim vai acontecer com você e assim vai acontecer com qualquer um, independente da situação e da história que ele esteja vivendo. Nós somos os nossos criadores. Nós somos os criadores da nossa história. Então nós recebemos o dom divino da vida. Quando nós fomos criados, o único objetivo que Deus tinha conosco é chegarmos à perfeição. O caminho que nós vamos escolher e o tempo que nós vamos levar, isso é problema individual de cada um de nós. Mesmo que hoje, estando em um mesmo local, o nosso entendimento é muito diferenciado e a nossa capacidade de prosseguir também. Portanto, o aconselhamento de Jesus. Aqueles que conseguirem chegar até o último dia serão salvos. A salvação é a sua consciência, entendendo que você é um ser falível, sujeito a erros, mas não deixem os seus erros serem maior do que a sua capacidade de renovação. É isso que Deus espera de nós, descermos elevando. Todas as vezes que tivermos que descer, mesmo que sendo em causa própria, nós temos que nos elevar. Todo problema na nossa vida é para a nossa elevação, nunca para o nosso desespero ou para a nossa queda. E assim, nós ficamos por aqui e vamos fazer a nossa prece de agradecimento para encerrarmos. Senhor Jesus, agradecidos por mais este momento aonde nos dedicamos, Senhor, à busca de novos conceitos para a criação, mestre amigo, de novas ideias, para a fermentação de nossa intimidade, para a criação, Senhor, de novos valores, entendendo que a vida é dinâmica e requer de nós um compromisso diário de transformação íntima em todos os lances em que estivermos envolvidos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo ambiente que nos acolhe e te rogamos por todos aqueles que aqui exercem as suas tarefas, favorecendo-nos, Senhor, a permanência neste ambiente. Que eles possam também receber as nossas vibrações de carinho pelo muito que temos recebido. Nós te rogamos, Senhor, o amparo à semana que se inicia, para que assim possamos dar continuidade aos nossos desafios, de cabeça erguida, Senhor, servindo-te onde quer que nos encontremos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.